pessoal, eu sou Juliana e hoje a gente vai conversar sobre a minha série de livros favorita do momento, Jogos Vorazes. Sim, eu estou um pouquinho atrasado, o último filme saiu em 2015, o último livro bem antes disso, mas eu posso explicar. Depois que o último livro de Harry Potter foi lançado, eu não tive mais vontade de me dedicar de novo a outra série. Talvez porque eu achasse que nenhuma delas ia bater Harry Potter, ou porque eu tava me sentindo meio órfã pela série ter acabado, tava meio querendo ficar quietinha na minha, sem começar nenhuma outra série muito longa, e acabei deixando passar. Eu só finalizei algumas séries que eu já tava lendo ainda na época de Harry Potter, mas eu acompanhei de longe todo o sucesso que Jogos Vorazes estava fazendo, com o surgimento da distopia, acompanhei também os filmes quando eles chegaram, assisti os primeiros na TV, os dois últimos eu cheguei a assistir no cinema, e na época que saiu os dois últimos filmes eu tive muita vontade de ler realmente os livros, mas como ainda a história estava muito fresca na minha mente, eu queria esperar um pouquinho, esquecer e aí sim, quem sabe, começar a leitura. E no final de 2018, com toda essa questão política envolvendo o Brasil, eu achei que seria um bom momento para ler uma distopia, para ler Jogos Vorazes, e realmente foi incrível, porque eu já não lembrava de quase nada. E, casou com toda a questão política que a gente estava vivendo. Eu li o primeiro livro emprestado do meu irmão, então eu já devolvi pra ele. E os outros eu li em e-book, então eu não tenho nenhum aqui pra mostrar, mas eu pretendo, comprar um dia a trilogia e trazer aqui pra minha mini coleção. E como eu disse, eu não lembrava de quase nada, então parecia que eu realmente estava tendo um primeiro contato com a história, porque detalhes e a maioria das situações eu não lembrava. Eu lembrava só de algumas cenas bem épicas, E claro, dos atores como os personagens. E sempre que eu acabava uma leitura, eu ia e assistia o filme, correspondente. Isso fez com que eu achasse que essa é a melhor adaptação literária para o cinema. Porque realmente tem falas iguais, tem cenas iguais ao livro. E eu acho que uns 80% do livro estão nos filmes. Então, na minha opinião, foi perfeito porque eu gosto desse tipo de adaptação que realmente é fiel e é o mais igual possível ao livro. Mas vamos falar um pouquinho sobre os livros, começando com a história. Acho que todo mundo já conhece, mas vou falar mesmo assim. No universo de Jogos Vorazes, nós temos Panem, que é uma nação formada por 13 distritos que são governados pela capital. Anos atrás houve uma rebelião onde os distritos se voltaram contra a capital, mas acabaram perdendo. E nessa guerra o distrito 13 foi destruído. E para evitar que uma nova rebelião acontecesse e para manter o seu poder sobre os distritos, a capital criou os Jogos Vorazes, que é um evento anual onde cada distrito é obrigado a mandar um menino e uma menina para lutar em uma arena criada pela capital e televisionada para todos os distritos. Em meio a tudo isso, a gente tem a Katniss, que é do distrito 12, e acaba indo parar nos Jogos Vorazes porque ela se voluntaria no lugar da irmã que tinha sido sorteada para participar dos jogos. E sem a mínima intenção, ela acaba virando um símbolo de uma nova revolução contra a capital. Esses livros, eles são essencialmente políticos, eles trazem muita estratégia de guerra e são uma ótima alternativa para você estudar um pouco sobre política e ver que política é importante, que é sim bom você entender, você saber, é necessário. E a autora traz isso com uma situação, um universo criado, que infelizmente não está tão longe da nossa realidade. Então é bom a gente, se ainda nós não estamos inteirados na política, a gente tem que começar a se inteirar para que não aconteça, a gente não vire uma Panem um dia. Mas sim, nós temos romance na história, mas a princípio ele surge como uma estratégia política pra Katniss, se dar melhor nos jogos. Mas se você levar em consideração que ela é uma adolescente, 16, 17 anos, o romance é algo natural. Mas esse não é um livro focado em romance. E isso me leva a tal triângulo amoroso que, desculpa gente, mas não existe. A relação que a Katniss tem com o Gale sempre foi de sobrevivência, de companhia, de apoio mútuo, e pode ser que algum dia essa relação deles passasse para algo mais. Até porque juntos eles se tornavam mais fortes, tanto em termos de apoio, para eles conseguirem alimento para as famílias deles. Mas não passava disso. Era uma amizade, uma relação muito próxima, mas que fica muito claro que é só isso. Pelo menos do ponto de vista da Katniss. Já o Peter, ele sempre teve interesse pela Katniss, mesmo que platônico, e claro que ele usou isso, também de uma forma inteligente, politicamente, pra abrir essa informação para os jogos e eles acabarem virando um casal e assim terem mais chance de sobreviver aos jogos. E a relação que eles acabam criando nas duas arenas que eles participam é algo que não acho que ela conseguiria ter junto com o Gale, por mais que também era uma relação de sobrevivência que ela tinha com ele, eram coisas diferentes, eram intensidades, eram muito diferentes. E como a relação com o Peter acabou sendo, amorosa, inicialmente de mentirinha, ela acabou se aproximando dele, meio que por obrigação,
E essa aproximação foi gerando um sentimento, uma coisa de algo mais, né? Também de querer preservar e cuidar dele, mas extrapolando um pouquinho, passando pra, né, uma paixão talvez, uma coisa mais além. Por isso que eu digo que não tem um triângulo amoroso. Por mais que a gente veja o Gale um pouco interessado nela, né, mais do que a amizade, no ponto de vista da Katniss nunca teve realmente uma decisão que ela precisasse tomar, até porque ela não levava o romance, né, nessa linha, porque, poxa, eles estão em guerra, né? Esse não é o foco. Mas se fosse algum tipo de foco, não seria um triângulo. Ela só quer sobreviver, ficar bem, mas tem aquela preocupação a mais com o Peter, enfim, tudo que acontece com ele. Então, desculpa, mas não tem triângulo. E é isso aí. Mas se você discorda dessa minha opinião, me conta nos comentários a sua teoria que eu vou adorar saber. Sobre a escrita da autora, ela é muito fluida, ela é muito envolvente, a gente entra realmente de cabeça naquele universo, a gente sofre junto com a Katniss. É muito intenso o jeito que você se envolve com os personagens. E ela deixa bem claro o quanto a liberdade era importante, o quanto a gente deve valorizar a liberdade e garantir que ela não seja tirada da gente. Porque a partir do momento que ela é tirada, você perde todo tipo de perspectiva, de futuro e de controle sobre a sua vida. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcou, foi a importância da gente valorizar a liberdade. Eu também queria comentar sobre o papel que a mídia tem nessa história. Foi a mídia que criou o tordo, foi a mídia que criou situações que levaram ao final, né, da guerra, ao resultado, né, final da guerra. Isso me faz pensar sobre como as redes sociais, né, vindo na nossa realidade, elas também têm esse impacto político e quanto elas podem influenciar de maneira positiva e negativa resultados políticos. E novamente eu digo, isso mostra que a gente não tá tão longe de Panem. O meu livro favorito dos três é o Em Chamas, porque ela já começou a criar uma relação com o Peeta, que é um personagem que eu adoro, e também porque tem muita ação, tem muita coisa acontecendo, tem um certo mistério ali, um pouquinho de confusão que a gente só descobre no final, né, o que realmente está acontecendo e tudo mais. E é o livro que eu mais gostei, assim, de ler. E por último, só uma observação sobre o epílogo de Esperança. Sem spoiler, não se preocupe. Eu simplesmente amei o epílogo. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de saber, né, o que acontece, né, no futuro com os personagens. E eu não fiquei com a sensação de que, final feliz e todos viveram felizes para sempre. Pelo contrário, ele deixa bem claro que não tá todo feliz para sempre, mas que passa essa mensagem de, apesar de, né, coisas e traumas e, enfim, coisas terem acontecido, é possível sim você sobreviver, você vencer dia a dia e, né, ser feliz, criar alguma coisa, formar alguma coisa maior do que você. Eu achei lindo, achei fantástico, achei maravilhoso. Não concordo com ninguém que reclamou sobre isso, eu adorei. E achei necessário essa cena, tanto no filme quanto no livro. Eu ficaria aqui falando sobre os livros por horas e horas, porque eu realmente gostei muito da história. Eu não consigo hoje dizer quais são os pontos negativos, porque eu, durante a minha experiência de leitura, eu não vi pontos negativos. Eu realmente gostei muito da minha experiência lendo, de toda a questão política, de todas as relações e todos os personagens e de todas as lições que eu tive durante a leitura dos livros. Mas eu sei que a experiência de leitura é diferente para cada pessoa. Essa foi a minha opinião, foi o que eu achei, mas eu queria que você me contasse qual foi a sua. Se você leu a trilogia, se foi agora ou se foi há mais tempo, o que você achou, que observações que você fez sobre a leitura. Mas se você ainda não leu essa série porque achou que foi hypada demais, aproveita para ler agora. Eu acho que esse é um bom momento, já faz bastante tempo da história, talvez você também já tenha esquecido. E em termos de política, quanto mais a gente souber, melhor. E essa é uma série muito boa que vai te ajudar nisso, vai te entreter também, vai te dar outros níveis de adrenalina, vai te dar aquela sensaçãozinha de romance um pouquinho. Então é uma série bem completa, muito boa, que eu recomendo que você leia se ainda não leu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal para mais vídeos de livros, de planejamento, de bullet journal e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau, tchau!